Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. E que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Jesus, por diversas vezes, quando falando para o povo, advertia de que tinha muitas coisas ainda para serem ditas, que nós não éramos capazes de compreender tudo. E ele nos asseverou e nos alertou em diversas oportunidades. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. E mesmo aquelas que posso dizer, ainda as digo por parábolas. Mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Paráclito, o Consolador, o Espírito de verdade que vos fará recordar de tudo que eu disse e vos falará sobre toda a verdade. Jesus assim deixa a cargo deste Consolador, para que este Consolador viesse a recordar o que ele disse e falar sobre as coisas que não poderiam ser ditas. E nós sabemos que o Espiritismo é este Consolador prometido por Jesus, que no tempo certo, quando a humanidade atinge um certo grau de maturidade, vem poder recordar o que Jesus disse, ou seja, dar uma explicação plausível aos ensinamentos do Cristo e falar sobre aquelas coisas que o Cristo não poderia dizer. E aqui nós temos os 5 princípios básicos que norteiam o conhecimento espírita. Dentre eles, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências ou reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, que a doutrina espírita estuda a fundo, e por fim, a pluralidade dos mundos habitados. E este princípio da pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios que Jesus certamente não pôde aprofundar, falar abertamente. Nós recordamos de um episódio que aconteceu conosco. Uma amiga decidiu conhecer a Semana Espírita de Vitória da Conquista. E ela é evangélica. E nós fizemos o convite, ela aceitou, foi numa quarta-feira, se eu não me engano, na Semana Espírita retrasada. E aqueles que se recordam, na quarta-feira foi a palestra de Simão Pedro. E ele falou sobre as bem-aventuranças. E aqueles que presenciaram vão confirmar. Foi uma das exposições mais belas das Semanas Espíritas de Vitória da Conquista. E ele abordou o tema das bem-aventuranças com um brilhantismo ímpar. E ela ficou extasiada. E ela me disse: Carlos, eu não sabia que aqui na doutrina espírita se estudava o Evangelho como vocês estudam. Então ela se interessou por conhecer a doutrina espírita. E aí nós fomos, em uma conversa informal, apresentando algum desses princípios. Quando chegou no princípio da pluralidade dos mundos habitados, ela falou: para. Porque a ideia de Deus que o Espiritismo traz dá para entender, que existe o Espírito e que este Espírito é imortal dá para entender, que existe a reencarnação é bem lógico, que os espíritos se comunicam e que existe a mediunidade é fácil de compreender. Agora, essa história de vida em outros planetas, eu acho que vocês estão viajando demais. Palavras dela. E aí, como ela é evangélica e estudiosa da Bíblia, eu disse a ela: você deve se recordar de uma passagem de Jesus, quando ele reúne os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E então ela parou e refletiu. E aqui a doutrina espírita nos apresenta um princípio e demonstra de como o espiritismo, apesar de caminhar lado a lado com a ciência, a doutrina espírita não se impõe os limites que a ciência se impõe. O Espiritismo é uma doutrina à frente do seu tempo e
Desde o século XIX, o Espiritismo afirma, através do ensino dos Espíritos, que todos os orbes são habitados. E existem diferentes categorias de mundo e que Kardec vai nos apresentar. Então, quando se fala de vida em outros planetas, nós entendemos por que Jesus não discorreu, não falou abertamente sobre isso. Porque à época do Cristo nós imaginávamos que a Terra era o centro do universo, que em cima existia o céu e embaixo o inferno, e que as estrelas existiam para iluminar a nossa noite. Essa era a nossa crença, e isso demorou e se propagou por um bom tempo. Só veio passar a mudar recentemente, quando Galileu Galilei, desenvolvendo as técnicas do telescópio, demonstra, comprovando a teoria copérnica, de que a Terra não era nada o centro do universo e que as estrelas não foram nada criadas para iluminar a nossa noite, que eram outros tantos mundos com possibilidade de serem habitados. Foi perseguido, forçado a se retratar sob pena de ser morto. E um amigo próximo a Galileu disse: Galileu, se retrate, porque o que você acaba de descobrir haverá de se impor com o tempo. A verdade é filha do tempo e não do dogmatismo e da perseguição. E ele assim o fez. E hoje, os indivíduos que têm o mínimo de instrução, ninguém será capaz de questionar esta verdade, que a Terra não está no centro do universo. Então, recordando um pouquinho das nossas aulas de ciência, quando se fala de planetas, nós lembramos logo do nosso sistema solar, né? Com o nosso Sol e os planetas girando em torno de sua órbita. E aqui está nosso planeta Terra, com sua Lua, o terceiro planeta do sistema. E para aqueles que acreditavam estar no centro do universo, a tecnologia, a ciência avança, e o telescópio Hubble da NASA, ele já cumpriu sua missão no espaço e continua enviando fotos para nós aqui na Terra. Algumas imagens que ele nos manda nos deixam um tanto quanto constrangidos diante desta crença que nós tínhamos de morar no centro do universo. Porque o Hubble demonstrou para todos nós que nós moramos, na verdade, na periferia da Via Láctea. E aqui tem essa informação: todas as estrelas que você consegue ver à noite, a olho nu, estão dentro desse círculo amarelo. Então, tudo que nós conseguimos visualizar de estrelas à noite, a olho nu, estão dentro desse pequeno círculo amarelo. E aqui está a Via Láctea, que é uma das galáxias conhecidas pela ciência, que é formada por um conjunto de sistemas solares, com bilhões de planetas girando em torno desses sóis. Então, uma das grandes moradas físicas da casa do Pai. E algumas imagens do universo impressionam, porque onde existem pontos luminosos que nós acreditávamos se tratarem de estrelas, quando se dá um zoom, nós percebemos que são bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. E a ciência assevera que existem atualmente no universo conhecido pelo homem, o que os nossos equipamentos já conseguiram contabilizar, existem cerca de 175 bilhões de galáxias espalhadas pelo universo conhecido. E, para a nossa admiração, existe uma teoria muito forte hoje na astronomia, que é a teoria dos multiversos, que não existiria somente um universo, mas um multiverso. E é bem interessante que existe uma obra na doutrina espírita, denominada Urânia, do espírito Camille Flammarion, que ele faz várias incursões ao mundo espiritual e transcreve para nós, fazendo essas viagens, analisando os espaços imensuráveis. Em uma dessas expedições, ele nos diz que chega a uma região limite do universo. E ele pergunta para o benfeitor espiritual que o acompanha: aqui é o limite do universo? E o benfeitor lhe diz: olhe mais adiante, apure a sua visão. E ele diz que viu miríades de pontos luminosos, e este benfeitor lhe disse: ali são outros universos.
Então a doutrina espírita, há muito tempo, o que a ciência hoje traz como novidade, o espiritismo, através de sua literatura, já nos traz de informação há muito tempo. Então, estas imagens nos impressionam, são pontos luminosos que nós imaginávamos ser estrelas e que, aproximando-se a imagem num pequeno recorte do universo, nós temos milhares e milhares de galáxias que são moradas como a nossa, que é a Via Láctea, que, diga-se de passagem, é uma das menores conhecidas. E para que a gente tenha uma noção de tamanho do universo material, nós temos aqui algumas escalas que nós tivemos a oportunidade de ter esse material através do nosso irmão Antônio Barreto. Seu trabalho de pesquisa tem que dar a César o que é de César, né? Então, ele compartilhou conosco esse material que é muito interessante. Então, nós temos aqui, numa escala, o tamanho do nosso Sol e aqui, este pontinho aqui é a nossa Terra em relação ao tamanho do Sol. Veja quantas terras são necessárias para se criar um Sol. Este é o nosso Sol. Aí a gente acha que o nosso Sol é grande, né? Este é o nosso Sol em relação a estes outros sóis que estão dentro da nossa Via Láctea. Este é Sirius, o Sol mais próximo de nós. Nós conseguimos ver este Sol a olho nu. E os astrônomos nos dizem que é a estrela mais brilhante no céu à noite. E olha o tamanho do nosso Sol em relação a Sirius e em relação a este outro Sol. Mais adiante, o nosso Sol some em relação a essa escala, em relação a esses outros sóis. Antares. Antares é 700 vezes maior que o nosso Sol e brilha 10.000 vezes mais forte. Localiza-se no centro da constelação do Escorpião, ou seja, em nossa Via Láctea. E devido à sua coloração avermelhada, alguns astrônomos o chamam de coração do Escorpião. E aí, para a gente ter uma noção de tamanho do universo, as distâncias do universo são tamanhas que não se medem em quilômetros. Mede-se pelo período que a luz percorre no vácuo. E a luz no vácuo, ela atinge a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. A cada segundo, a luz percorre no vácuo 300.000 quilômetros. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Em um ano percorrendo pelo espaço, a luz percorre esta quilometragem, 9,5 trilhões de quilômetros. E para a gente ter uma noção, nós vamos supor agora que aqui na Terra nós conseguíssemos desenvolver uma nave que atingisse, e isso é uma suposição porque estamos longe disso, que atingisse a incrível velocidade da luz, que se propagasse, que se locomovesse a 300.000 quilômetros por segundo. Se nós decidíssemos fazer uma viagem com essa nave, saindo da Terra e indo para o nosso Sol, nós gastaríamos 8,3 minutos. E aí eu vou pedir um voluntário para fazer o cálculo de quantos quilômetros dá, porque é facinho, né? Cada um segundo, 300.000 quilômetros, 8 minutos e 30 segundos, é facinho. Então, uma quilometragem enorme, mas demoraríamos 8 minutos. Se decidíssemos sair da Terra à velocidade da luz, para ir ao Sol mais próximo, nós gastaríamos 8,5 anos à velocidade da luz, para chegar ao Sol mais próximo da Terra. Se decidíssemos sair da Terra e ir até o centro da nossa galáxia, da Via Láctea, nós demoraríamos 25.000 anos à velocidade da luz, para chegar ao centro da nossa galáxia. Nós sairíamos daqui espíritos zombeteiros e chegaríamos espíritos de luz, né? Porque 25.000 anos dá para evoluir bastante. Se saíssemos da Terra e fôssemos à velocidade da luz, a galáxia mais próxima da nossa, que é a Andrômeda, nós demoraríamos 2,3 milhões de anos. E se saíssemos da Terra e fôssemos até a orla do universo, conhecida pelo homem, aos limites do universo, que o homem presume que exista,
nós demoraríamos 14,5 milhões de anos-luz. Então daria para sair mineral e chegar como espírito puro, né? Então, são números que nos indicam a imensidão desta morada física do universo e que Jesus nos diz que existem muitas moradas na casa do Pai. E aqui algumas fotos do universo e a pergunta que fica: qual seria, diante desta realidade que a ciência nos traz, para nós, os religiosos que acreditamos na existência de Deus e que exista esse ser supremo que a tudo coordena, qual a lógica ou qual a finalidade da criação, em tendo Deus criado esta imensidade para colocar vida inteligente apenas na periferia da Via Láctea, em um terceiro planeta do sistema solar? Então, a lógica nos diz que não deve ser assim. E a doutrina espírita nos fala das muitas categorias dos mundos que orbitam, que estão espalhados por este universo físico, esta grande casa dessas moradas de Deus. Então existem os mundos primitivos, que são os mundos destinados a os primeiros passos do espírito em sua senda evolutiva, os mundos de expiação e provas, que é a nossa atual condição, ou seja, estamos apenas no segundo degrau dessa escala evolutiva. Um mundo de expiação, onde nós expiamos o nosso passado de equívocos, porque os espíritos nos dizem, os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples, sem complexidade, ignorantes que desconhecem. E naturalmente quem desconhece acaba fazendo escolhas equivocadas. Então, nós temos a oportunidade de reparar os erros, equívocos, de reaprender, de voltar sobre os nossos passos para podermos progredir. E de provas, são dificuldades, são situações que surgem para nos fortalecer para o futuro. E é por isso que Jesus, que é o governador espiritual deste mundo de provas e expiações, não nos prometeu um país ou um mundo das 1000 maravilhas. E ele nos diz, no mundo só tereis aflições. Mas complementa, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não me prendi aos conceitos do mundo. Jesus nos traz esta perspectiva de espírito imortal que somos. Um passo adiante, entramos na categoria de mundos regeneradores ou mundos de regeneração, que é o nosso próximo passo. Este fim dos tempos presente no Evangelho do Cristo e que tantas religiões nos falam e que a doutrina espírita nos informa se tratar da transição planetária. É o período que estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É o mundo das 1000 maravilhas? Não. É um mundo onde ainda teremos provas, mas não teremos mais expiação. E os Espíritos nos dizem, é um mundo onde nós temos a possibilidade de descansar, de repousar dos embates travados no período em que estagiamos nesses 2 primeiros mundos, nessas 2 primeiras categorias de mundos. Mais adiante entramos na categoria dos mundos felizes ou ditosos, onde o bem impera e destinado à encarnação de espíritos bem-aventurados. E por fim, os mundos celestes ou divinos, destinados à encarnação de espíritos puros. Então, neste grande universo espalhado por esta imensidade, nós temos diferentes categorias de mundo. Uns em iguais condições a nós, outros menos evoluídos, outros mais evoluídos. E o Espiritismo demonstra que nós fazemos parte de uma grande família universal. E aí as pessoas podem se perguntar, então o Espiritismo fala que existe extraterrestre? Existe extraterrestre para além da Terra. Agora não com aquelas carantonhas que a ficção científica criou. Se trata de homens como nós, espíritos como nós, humanidade como nós, que estão nos diferentes graus de evolução. Isto no que tange ao universo material.
Mas Jesus certamente, quando diz há muitas moradas na casa do meu Pai, ele não se limita a falar das moradas físicas, que são perceptíveis, mas certamente também nos fala das moradas no mundo espiritual, que a doutrina espírita desvenda para todos nós, retira o véu do tempo e demonstra este mundo que nos acotovela, que interage com todos nós e que muitas vezes nós não percebemos, este mundo espiritual. E aqui nós trazemos, acabou desconfigurando, mas aqui as 7 esferas da Terra, que é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, através do trabalho de pesquisa de Mário Frigeri, que é um livro que nós indicamos à leitura. Este livro vai nos trazer algumas informações acerca do mundo espiritual, ou das esferas que compõem o planeta Terra, e é um trabalho de pesquisa excelente, porque ele utiliza o mesmo método utilizado por Allan Kardec, que é o método da universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, se baseia no trabalho de pesquisa, analisando obras de diversos médiuns, em diferentes períodos e de diversos autores espirituais. Então, um trabalho assim muito criterioso que Mário Frigeri nos faz. E ele vai nos dizer que a Terra é constituída, é formada bem diferente ou para além do que nós aprendemos nas aulas de ciências. Porque nós aprendemos nas aulas de ciências que existe o núcleo, a crosta, as camadas da atmosfera. E ele vai nos dizer que a Terra é um conjunto de esferas que vai muito além da crosta, tão somente. E ele nos diz, das infinitas esferas da vida no mundo espiritual, a literatura mediúnica espírita tem nos informado de algumas que vamos conhecer visando apenas o melhor entendimento didático do tema. E ele vai nos dizer que a Terra é composta por diversas esferas, e que são 7, basicamente. A primeira denominada abismo, a segunda denominada trevas, a terceira denominada crosta, a crosta, onde nós nos encontramos, é uma destas esferas que compõem a Terra. A quarta denominada umbral, umbral, é uma das esferas da Terra, o pavor dos espíritas, né? Depois do livro e do filme Nosso Lar, o espírita tem pavor de ir para o umbral. Deus que me livre, não quero ir para o umbral. Estou fazendo caridade para não ir para o umbral. Aí, a notícia que a gente tem é que existem regiões piores do que o umbral, viu? Então, a gente precisa trabalhar para não ir para lá. A quinta esfera, arte, cultura e ciência. A sexta esfera, denominada esferas superiores, o amor fraterno universal. E, por fim, a sétima esfera, esferas resplandecentes, diretrizes do planeta, que, segundo este trabalho de pesquisa, certamente é a esfera de onde Jesus se encontra, governando, conduzindo os destinos deste grande planeta. E aí nós vamos ver cada uma destas esferas. As duas primeiras, abismo e trevas, que são denominadas esferas subcrostrais, ou seja, que estão embaixo da crosta. E aí existem alguns pensadores que nos dizem que nós nunca deveremos descartar os mitos, porque por trás de um mito existe uma grande verdade. Com estas informações, nós conseguimos compreender por que através dos tempos, as pessoas tinham a ideia de que o inferno estava embaixo e o céu em cima. E a doutrina espírita vai nos ajudar a compreender isso. Então, dessas esferas subcrostrais, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz recebe de um amigo espiritual a informação de que existem espíritos tão acentuadamente furiosos e perversos. Olha a categoria de espíritos que nós estamos falando. Não é qualquer espírito. São espíritos tão furiosos e perversos que do fundo do sepulcro, quando do sepultamento de seus corpos, se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostrais. Tal o estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. E ele nos diz, comenta ainda que, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades.
ele nos diz: existem espíritos tão acentuadamente perversos e criminosos que quando os seus corpos são sepultados, o perispírito, que a doutrina espírita nos esclarece, que é este corpo astral ou modelo organizador biológico que sobrevive à morte física, ele se precipita em abismos, em trevas pesadas. E como naturalmente alguns sentem dificuldade aqui de compreender como seria isto, André Luiz também sentiu dificuldade de compreender. Como assim esferas subcostrais? Em Nosso Lar, André Luiz pergunta a Lísias: se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? A região chamada trevas. E o benfeitor esclarece: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. E essa é uma informação interessante. Existem princípios de gravitação, leis naturais para os corpos materiais, e existem também princípios de gravitação para os espíritos. E continua dizendo: a Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou nos libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma enganada de culpas, esmagada de culpas, não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer que, na verdade, existem leis naturais, princípios gravitacionais e de atração, onde nós nos vinculamos. E aqui no mundo físico, nós temos a tendência de convivermos com as mais diferentes pessoas. Mas quando vamos para o mundo espiritual, por uma lei natural de atração e de afinidade, nós costumamos nos reunirmos com espíritos que estejam na mesma condição do que nós. Então, quando nós nos questionarmos, será para onde é que eu vou quando desencarnar? É uma pergunta fácil de se responder. Você vai conviver com pessoas que tenham mais ou menos os mesmos ideais, alimente os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos que você. Será agradável? Se você for uma pessoa agradável, será. Porque é uma lei natural de afinidade. E o Espiritismo demonstra: não é Deus quem leva as pessoas, julga os indivíduos e atira-os nas trevas. Nós percebemos com a doutrina espírita que somos nós mesmos, através das nossas ações e das nossas escolhas, que nos sintonizamos com estas regiões. E nós vamos ver que em todos estes lugares existe a misericórdia divina. Porque, diferentemente do que as religiões tradicionais asseveram, não existe sofrimento eterno. E todos nós temos o sofrimento para que possamos aprender. E quando os espíritos estão em condições de se esclarecerem, de se renovarem, de tomarem novos propósitos em suas existências, têm estas novas oportunidades. E aí Lísias conclui o ensinamento dizendo: qual acontece a nós outros, que trazendo-nos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. E o Espiritismo nos diz mais: não é Deus quem nos julga,
Nós não teremos juízes externos dizendo você vai para lá e você para cá. Mas o Espiritismo demonstra que somos nós mesmos, através das nossas consciências, quem nos julgamos. Então, é uma relação íntima consigo mesmo. Allan Kardec questiona aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus. Os espíritos respondem: na consciência. Então, nós trazemos esculpida em nossa própria consciência estas leis imutáveis que nos direcionam o caminho evolutivo. E toda vez que nós nos desvirtuamos destas leis imutáveis, fazemos escolhas que nos direcionam para um caminho que não o traçado por essas leis, que podem ser resumidas na lei de justiça, de amor e de caridade, nós mesmos, através da nossa consciência, este aguilhão divino, nos cobramos. A terceira esfera, após estas duas primeiras, e ele nos diz uma coisa interessante, que estas esferas, uma vai englobando a outra, como uma cebola. Aqueles que já cortaram cebola aqui vão entender. A cebola é feita de camadas, e a camada de cima engloba a camada de baixo. Assim se dá com a Terra. As esferas que estão acima vão englobando as que estão abaixo. Então, as mais inferiores e mais rudimentares são essas duas primeiras, trevas e abismo. E ele nos traz uma informação interessante, que em todas as esferas existe solo firme abaixo e em cima se enxerga o céu. Porque quem está abaixo não consegue perceber vibratoriamente a matéria mais sutil de quem está acima. Então é por isso que nós aqui na crosta, quando olhamos para cima, vemos o céu, as estrelas. Não percebemos estas outras esferas que estão adiante. A mesma coisa se dá com quem está abaixo. Não consegue perceber as esferas que estão acima. Então, a crosta é a terceira esfera habitada por nós, os espíritos encarnados, em que já aparece o trigo mesclado com o joio. E aqui a gente nota como Jesus organiza esta casa planetária. As coisas estão organizadas. Não está a bagunça, o caos como nós imaginamos. E aqui ele utiliza o exemplo, uma analogia com aquela parábola que Jesus conta da semente de trigo e do joio, que era necessário separar o trigo do joio. Nas duas primeiras esferas só há joio, então não há trigo. O trigo só vai para resgatar, para amparar aqueles que já se encontram em condições. Mas na crosta, ele nos diz, o trigo aparece mesclado com o joio em todos os povos e nações. Esta esfera é de todos nós sobejamente conhecida, por ser nossa morada provisória, dispensando por isso maiores considerações. Então, aqui na Terra, o trigo está misturado com o joio. E é por isso que nós convivemos com pessoas que são responsáveis, que são boníssimas, que são caridosas, ao lado de criminosos, de terroristas. Então, estamos aqui misturados, o joio com o trigo. Já na quarta esfera, que é o umbral, olha a notícia que a gente tem. O umbral, as coisas já estão melhores, porque o joio está separado do trigo. Olha o que ele nos diz. Esta é a quarta esfera que envolve a crosta, ou seja, está acima da crosta, umbral, e habitada também por trigo e joio, mas ao contrário daqui, lá as gramíneas já se encontram separadas. O trigo está separado do joio. O trigo habitando as cidades amuralhadas e o joio espalhado pela terra da liberdade. Olha que interessante. O trigo, no umbral, se encontra nas cidades amuralhadas, como a cidade de Nosso Lar. Quem já leu Nosso Lar sabe que Nosso Lar, inclusive, existe uma proteção, espíritos que se dedicam à proteção da cidade de Nosso Lar, para que estes espíritos que se encontram na terra da liberdade, que são aqueles espaços vastos que André Luiz descreve para todos nós, um tempo que ele passou, por cerca de 8 anos nesta terra da liberdade no umbral, e que depois de um tempo, quando estava em condições, foi socorrido nesta cidade espiritual que é Nosso Lar.
E aí muito espírita, depois que viu aquele filme belíssimo, com aquelas paisagens de nosso lar, diz, quando eu morrer eu quero ir para nosso lar. Eu quero andar de Airbus, né? Mas a notícia que a gente tem é que nosso lar está no umbral, né? Está na região do umbral. Então, que a gente se inspire para alcançar as outras esferas, que são mais belas e evoluídas. A cidade de nosso lar está situada nas regiões superiores do umbral, ok? É uma região espiritual que começa na crosta, na qual se concentra tudo que não tenha finalidade para a vida superior. É uma região para esgotamento dos resíduos mentais. Olha a finalidade dessas regiões. Não é uma região de castigo simplesmente, mas é uma região para expurgo dos resíduos mentais, do nosso pensamento em desajuste, porque nós sabemos que o nosso mundo íntimo acaba criando realidades através do nosso pensamento. Então, estas regiões servem como esponjas para absorverem aquelas energias deletérias, desarmoniosas que os espíritos que lá se reúnem acabam produzindo. E então, ele nos diz ainda, zona purgatorial, onde os espíritos aí confinados julgam-se injustiçados e sentem desesperançados por não terem encontrado na vida maior aquilo que suas crenças religiosas divulgaram. E aí a gente nota que é uma característica do umbral as pessoas se sentirem injustiçadas, né? Nós relembramos o caso de André Luiz, a experiência dele. Ele foi para lá, e quando estava nessa terra da liberdade, existiam outros espíritos que o chamavam de suicida. E ele achava absurdo aquilo, porque ele falava, meu Deus, eu morri, né? Desencarnei em uma mesa de cirurgia, corroído por um câncer, como é que eu posso ser suicida? E após 8 anos ele chega, vai conversar com Lísias e acha um absurdo, mas como é que eles me chamam de suicida? E aí Lísias diz, olha André, você nunca parou para refletir que a cólera e os abusos do álcool, do sexo desvairado, causavam a sua morte antecipada. Então você é um suicida indireto, né? Que foi construindo, antecipando a sua morte através desses hábitos. E aí ele cai em si. Então nós notamos que no umbral não existe aqueles seres perversos como nas 2 primeiras esferas, destinadas para seres, para espíritos ainda criminosos, ainda perversos. No umbral, a característica dos que ali se reúnem são espíritos ainda ignorantes, que desconhecem questões básicas da vida, que fizeram escolhas equivocadas, e aí se reúnem. A 5ª esfera, que deve ser a esfera de onde veio nossa irmã Carol, né? Aquela música belíssima que ela nos proporcionou, que é a esfera da arte, cultura e ciência. Tá? Esta é a 5ª esfera, acima do umbral, habitada por trigo em toda a sua envoltura. Olha que legal, não existe mais joio. Joio não entra, não tem acesso a esta esfera, somente trigo. E ele nos diz, os habitantes dessa esfera feliz têm como escopo, como objetivo, unicamente o bem, as artes e as ciências. Então aqueles que se dedicam pela busca do conhecimento, aqueles que se dedicam pela busca do belo, né, e do bem, estão vinculados a estas esferas. Então quando a gente desencarnar, vamos fazer um esforço para no mínimo ir para essa 5ª esfera, né gente? Porque ninguém merece umbral. A 6ª esfera, a esfera do amor fraterno universal, esta é a 6ª esfera, também só habitada por trigo, mas num estágio superior ao dos habitantes da 5ª. São regiões de felicidade, onde estacionam espíritos devotados de grande elevação moral. Foi desse plano que desceu o mensageiro Asclépios, materializando-se no santuário da bênção em nosso lar, para uma formosa preleção a seus habitantes. Olha que interessante. Ele saiu dessa 6ª esfera e materializou-se no umbral, em nosso lar, para levar uma mensagem aos seus habitantes. A mãe de André Luiz, que nós sabemos através da leitura do livro e do filme,
que vem encontrá-lo, ela pertencia a esta esfera. E quando ele dorme em nosso lar, ele tem um sonho, um encontro com sua mãe, ele é levado a esta esfera para conversar com ela. Nos diz Mário Frigério que existem muito poucas informações destas esferas, a sexta e a sétima, porque são esferas tão belas e tão elevadas que o nosso vocabulário seria muito limitado para que nós pudéssemos transcrever através de palavras a beleza e a elevação dessas esferas. Por fim, a sétima esfera, a que abrange todas as demais. E nos diz Mário Frigério que ela é tão ampla que ela se entra em interseção com a primeira esfera de Marte no espaço. E aí os espíritos, desde o século XIX, nos trazem uma informação. Allan Kardec pergunta aos espíritos se existe vácuo no universo. E os espíritos dizem: em nenhuma parte há ociosidade e lugares onde não tem uma finalidade para a vida maior. E eles nos dizem: onde supondes o vácuo, existe matéria no mundo espiritual que ainda é imperceptível para todos nós. E estas informações dos livros complementares vêm coadunar-se com essas informações que os espíritos nos trazem. Então, a sétima esfera, denominada diretrizes do planeta, esta é a sétima e última esfera, regiões espirituais onde imperam a bondade, a confiança e a felicidade verdadeiras, onde certamente o Cristo está entronizado no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. É desse refulgente paraíso celestial que Jesus governa esse maravilhoso organismo de esferas chamado planeta Terra, que ele mesmo formou por determinação de Deus. E nós sabemos ser Jesus o governador espiritual da Terra e um espírito evoluidíssimo, porque André Luiz, na obra A Caminho da Luz, nos diz que Jesus presidiu a formação da Terra. E a ciência nos diz que a Terra surgiu no espaço há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era espírito puro. E é por isso que ele tem autoridade para nos dizer qual caminho percorrer, porque é um irmão que está à nossa frente. Referindo-se a essas moradas sublimes, Narcisa informa André Luiz, em Nosso Lar, que, com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em Nosso Lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Então, existe os ministros de Nosso Lar, o governador de Nosso Lar, e dentre os ministros, a ministra veneranda. E nos diz André Luiz que somente o governador de Nosso Lar e a ministra veneranda já tiveram a oportunidade de ver Jesus nas esferas resplandecentes. E para aqueles que não leram, ou para aqueles que não se recordam, a ministra veneranda, ela ganhou uma homenagem dos espíritos responsáveis pelos destinos da América Latina por ter trabalhado no bem, sem reclamar, durante 200 anos. E aí ela mereceu ver Jesus nas esferas resplandecentes. E eu vou fazer aqui uma proposta para vocês, a mesma proposta que eu já fiz em alguns lugares. De nós, a partir de hoje, combinarmos de daqui 200 anos vermos Jesus nas esferas resplandecentes. Lembrem-se, trabalhar no bem durante 200 anos sem reclamar. Toda vez que reclamar, volta a contar do zero. Quando a gente chegar, a gente vai poder saber quem foi que reclamou. Viu? A gente vai chegar lá e falar: faltou fulano. Ué, cadê Barreto? Barreto reclamou. Ficou para trás. Voltou do zero. Então, sem reclamar, para que a gente possa ver Jesus nessas esferas resplandecentes. Então, meus irmãos, diante dessas informações, a doutrina espírita demonstra a grandeza da vida e de como é infantil e imaturo de nossa parte
ficarmos presos aos conceitos limitados do mundo, gastando tanta energia e tanto tempo atrás de coisas, de status, de poder, neste mundo que é transitório e que logo passa. A doutrina espírita nos fala de que nós devemos viver o mundo sim, mas não dar mais importância às questões do mundo, que são passageiras, do que às questões transcendentes que permanecerão conosco. Então cabe a nós, diante destas informações, destes grandes e muitos mundos que habitam o espaço físico e espiritual, questionarmos: será que quanto tempo de nossas existências nós temos destinado para o cultivo dessas questões transcendentes que permanecerão conosco? Nos dizem os Espíritos, aquele que vai fazer uma viagem, prepara de antemão a sua bagagem, procura saber quais são as condições deste local para onde está indo, procura equipar-se de utensílios, de materiais que lhe servirão nesta viagem. E a doutrina espírita vem nos dizer que somos todos nós viajores do espaço e que a morte nos conduz à esfera de habitação onde nos vinculamos. Então que nós possamos, através do dia a dia, nos esforçarmos para angariarmos bagagens, utensílios que nos sejam necessários para estas estadias pelos espaços imensuráveis, e que a gente possa estar preenchido e repleto de uma bagagem leve que nos alce às regiões felizes do mundo espiritual. Que para esta grande empreitada, que Jesus, o divino amor de nossas almas, o divino jardineiro que cultiva as nossas almas com tanto carinho, com tanto desvelo, nos abençoe e nos dê a sua paz. Muito obrigado pela atenção de todos.